Bom dia, Nikele. Bom dia ao pessoal de casa. No quadro Na Prática de hoje, vamos falar sobre calçados e saúde dos pés. Eu recebo o ortopedista José Carlos. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, tudo jóia. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer ter o senhor aqui. A primeira pergunta, né? Qual a relação entre calçado e saúde dos pés? Existe mesmo? Existe essa relação do calçado com a saúde dos pés e existe múltiplas maneiras da gente entender isso. Por exemplo, numa paciente que tem um pé diabético, que a gente chama, são as doenças que acometem o pé de uma pessoa diabética, talvez seja o caso mais emblemático desse problema. O pé tem importância fundamental para a manutenção do pé do paciente, até preservar, porque se não for bem tratado pode evoluir para amputação. Então, sim, a escolha do sapato ideal para determinadas condições é importante para o paciente. E para quem usa salto alto e fino, né, durante muitas horas, isso pode ser prejudicial? Não, com certeza. Isso talvez seja o pior cenário na utilização de um sapato inadequado, entre aspas. Apesar de haver uma pressão estética muito grande, o salto alto por si só, ou seja, elevar o retropé, o calcanhar da pessoa, aumenta muito a carga no antepé, que é a parte da frente. Então, isso, independente de predisposição individual, pode levar a sobrecarga e problemas de distribuição de peso irregular, pode piorar a hálux valgus, que é o famoso joanete, e por aí vai. Um outro problema que é inerente do salto alto, na maioria deles, óbvio, é a ponta fina. A parte anterior à caixa do antepé, ou seja, a parte anterior do pé muito apertada, também pode levar a problema, piorar o joanete, que a gente chama de hálux valgus, pode levar a calosidade e deformidade dos dedos, pode ser dedo em garra, tudo isso por conta da alteração da mecânica fisiológica do pé. E se você estiver em dúvida se o tênis é mesmo melhor que o salto alto, o ortopedista José Carlos Souza indica a melhor opção. Então, se puder escolher entre um tênis e um salto alto, é preferível o tênis? Sim, é difícil a gente falar, mas definitivamente o sapato de salto alto ele não é fisiológico. Ele impõe cargas que são, no longo prazo, ruins para o pé, sabe? O tênis talvez seja o modelo de sapato mais confortável, mais universal. Existem alguns sintomas para a gente observar quando está usando um calçado, alguma dor, que pode indicar que aquele calçado está sendo prejudicial à saúde dos pés? Bem, a dor é o sintoma universal, cardinal, de problema no pé, porque um pé normal não é para doer. Se tem dor, tem alguma coisa errada, certo? Então, além da dor, que não é tradução de um problema específico do sapato, mas sim de um problema do pé, há outros sinais que o paciente tem que prestar atenção, que esse sim pode estar diretamente relacionado com o uso do calçado. Ou um calçado inadequado, ou mesmo um calçado que teoricamente seria adequado para ele, mas que tem um problema subjacente no pé. E quais são eles, então? O primeiro deles é calosidade e bolha. O calo, ele traduz um atrito que tem entre uma proeminência, na maioria das vezes uma proeminência óssea e o calçado, certo? Então, um sapato apertado em demasia em determinados pontos dos pés, mesmo um pé que não tem problema ou um pé que já tem uma predisposição e forma calo, talvez seja o primeiro sinal de um sapato inadequado para aquela pessoa. Algumas pessoas acreditam que um calçado não apropriado pode prejudicar a saúde dos pés, dos joelhos e da coluna. No entanto, o médico relata que não é bem assim. É verdade ou é mito? Quem tem problemas assim nos joelhos, nos quadris, na lombar, precisa ter mais atenção ao calçado ou não necessariamente? A minha impressão da literatura é que tem um exagero nessa, sabe? Há muita gente que acha que às vezes uma deformidade pequenininha no dedo do pé vai trazendo e vai acumulando deformidade no joelho, quadril, coluna e assim vai. Tem situações muito específicas, sobretudo do joelho, sim, tem um tipo de desequilíbrio na rótula, na patela, que às vezes um pé exageradamente pronado pode piorar um pouquinho a dor no joelho. Talvez seja a única situação que a gente pode afirmar categoricamente que isso aconteça, sabe? Porque muda um pouquinho a rotação da tíbia. Mas na maioria dos casos eu vejo como exagero essa questão de ter uma deformidade pequena no pé ou uma deformidade que o sapato provoca que vai trazendo uma reação em cadeia até a coluna, por exemplo. E pensando na prática, né? Tem um mito assim de que na musculação é mais recomendado que você não utilize o calçado, porque ele pode alterar ali a pisada, né? Isso é verdade? Realmente é recomendado que faça musculação descalço? Não tem nenhuma evidência comprovando isso, não, sabe?
O sapato é uma proteção universal do pé. Teoricamente, o sapato ele não piora a deformidade nem aumenta. Há situações específicas, por exemplo, a pessoa que joga vôlei, que joga basquete, é mais sujeita a torcer o tornozelo. A pessoa que corre em demasia, é interessante ter um sapato novo, assim, trocar a cada 3 meses, por causa de amortecimento, etc. Mas para a situação igual a musculação, não. Um sapato de ginástica, desde que ele seja adequado, bom, resolve bem o problema. Quem tem diabetes deve ficar atento também à escolha de um calçado adequado? Não, com certeza. Certamente a situação onde o sapato adequado é mais importante em toda a população é no paciente diabético. Talvez para quem não seja diabético vocês não sabem, mas o pé diabético ele inspira muito cuidado, porque tem alteração do sistema nervoso, ele resseca, ele machuca e infecciona com frequência. Se não for cuidado, isso aí pode provocar amputação, e a amputação geralmente ela é progressiva, começa no dedinho e vai subindo. Então é muito importante usar um sapato que seja largo, que não aperte o pé em lugar nenhum, que seja plano, que seja macio e que proteja de sobrecarga mecânica para evitar as famosas úlceras plantares. Muito obrigada, viu, doutor, Nada. pela sua explicação. Prazer te ter aqui. Volte sempre. Um abraço pessoal de casa e até a próxima. Até logo, muito obrigado.